Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, aos nossos irmãos que nos acompanham aqui nesta noite para a transmissão desta live, bem como os nossos irmãos que também nos assistem em seus lares. Uma alegria podermos nos reunir, nos unirmos para juntos cultuarmos o nosso Senhor. Convido você neste momento para juntos orarmos e falarmos com o Senhor. Os nossos irmãos que aqui estão, peço que fiquem de pé. Os irmãos que estão em seus lares, curve a sua fronte, em reverência, vamos orar e falar com o Senhor neste momento. Bendito Deus, eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós somos agradecidos a Ti por esta oportunidade de nos reunirmos na Tua casa, os nossos irmãos que nos assistem em seus lares, todos nós, ó Pai, unidos no propósito de oferecermos a Ti o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Pedimos ao Senhor nesta noite que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos conduzir de maneira tal que possamos nós oferecermos um culto agradável a Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, Pai, e que o culto que prestamos a Ti possa chegar diante da Tua presença como cheiro de incenso suave e agradável ao Senhor. Ó Deus, todos os louvores que saírem dos nossos lábios, a palavra do Senhor que será pregada nesta noite, seja tudo para a glória do Teu nome, e também te pedimos que seja tudo para a edificação da Tua igreja. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós a Ti oramos e Te somos assim agradecidos. Amém e amém, Senhor. Convido os irmãos para que juntos possamos nós louvarmos o nome do Senhor, juntamente com os nossos irmãos nesta noite. Nós queremos também cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Firme está, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és descansarei,
nós agradecemos a oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, e agora com a palavra o nosso pastor. Bendito seja o santo nome do Senhor. Amados, quero vos convidar nesta noite a abrir as vossas Bíblias no livro dos Salmos, o capítulo de número 123. Livro dos Salmos, capítulo de número 123. Nós iremos ler todo este salmo, são apenas 4 versículos. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Livro dos Salmos, capítulo de número 123. Diz assim a palavra do Senhor: Para ti, que habita nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os meus olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, ó Senhor, tenha compaixão de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Senhor, continuamos diante da Tua santa presença nesta noite, agradecidos a Ti por este privilégio de aqui estarmos reunidos na Tua casa, os nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais. Ó Deus amado, nós nos regozijamos porque temos esta oportunidade, este privilégio de podermos cultuar a Ti e adorar o Teu santo nome. Nesta noite, ó Deus, quando lemos a Tua palavra, queremos Te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo traga iluminação da Tua palavra ao nosso coração, e que nesta noite, ó Pai, possamos nós sermos exortados, fortalecidos, edificados, consolados por esta palavra. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amados, nós lemos este salmo. Este é mais um daqueles salmos da nossa série de estudos, onde temos estudado aos domingos os salmos, conhecidos como os salmos de romagem ou de peregrinação, salmos que os israelitas, os judeus, eles cantavam em suas peregrinações a Jerusalém para as festas, pelo menos 3 festas durante o ano. Os judeus, eles iam a Jerusalém para adorar o Senhor, e enquanto caminhavam naquela jornada, eles cantavam ao Senhor, eles glorificavam e bendiziam o nome do Senhor. E este é um destes salmos que eram entoados, que eram cantados em louvor a Deus durante a peregrinação. E para nós nos situarmos um pouquinho daquilo que o salmista ele escreveu, daquilo que o salmista ele expôs neste tempo em que ele escreve o salmo, ele escreve este salmo justamente logo após o retorno do povo de Deus, depois de 70 anos cativos na Babilônia. O salmista escreveu este salmo que mais tarde Davi, ele coloca este salmo mais tarde, ele é incluído no saltério, e cantavam e adoravam a Deus durante as peregrinações. Mas este salmo, para alguns, ele foi escrito por um salmista, justamente depois do retorno do povo de Deus a Jerusalém, a Israel. Nós sabemos que o povo do Senhor, eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia, e por decreto de Ciro,
por ordenança, por permissão de Ciro, o povo volta a Jerusalém, e esta volta a Jerusalém, ela foi dividida em algumas etapas, e em uma das etapas que foi que mais se destacou foi o tempo de Esdras e Neemias, quando eles retornam a Jerusalém. Mas dentro desse contexto, o povo de Deus chegando a Jerusalém, voltando a Jerusalém, quando chegam na cidade de Jerusalém, eles encontram a cidade ocupada. Aquela cidade, ela estava ocupada por samaritanos, por babilônios, pelos moabitas, pelos amonitas. Estavam morando naquela cidade que então havia sido desertada, os seus moradores haviam sido arrancados daquela cidade e levados cativos para a Babilônia. E lá, naturalmente, alguns judeus, eles ficaram, e esses judeus que ficaram, eles casaram com os babilônios, casaram com povos dos amonitas, dos moabitas, e começaram então a formar um povo misto, e dentro desse povo misto, da união entre judeus e babilônios, surgiu aí os samaritanos, e lá eles formaram então este povo, e naturalmente eles fizeram uma junção da crença, da religião israelita, da religião judaica e também da religião dos babilônios. E aí fez aquela salada, aquela mistura. E quando o povo de Deus chega de retorno a Jerusalém, eles encontram uma cidade até um certo ponto deserta, até um certo ponto habitada. E o povo que habitava naquela cidade, os habitantes daquela cidade, não querem agora receber o povo que volta, os judeus que voltavam do cativeiro. Ali eles formaram famílias, ali eles se reuniram e se organizaram politicamente, então eles não queriam que alguém viesse e tomasse a sua terra, mesmo porque eles não aceitavam, os moabitas, os amonitas, eles não aceitavam que o povo de Deus, que os israelitas, os judeus, eram por direito habitantes daquela terra, eram donos daquela terra. E aí começaram algumas perseguições, começaram algumas batalhas na reconstrução dos muros, a reconstrução do templo. Eles denunciaram aquele povo aos reis, dizendo: olha, esse povo trouxe trabalho, deu trabalho para alguns reis, e começaram perseguições. E diante destas perseguições e tudo o que aconteceu, algumas coisas trouxeram muitas dificuldades àquele povo, não só na questão política, mas principalmente na questão religiosa. E a idolatria, a imoralidade tomava conta daquela cidade. E diante deste cenário é que o salmista, ele se volta para Deus, clamando a Deus por sua misericórdia, clamando a Deus que o Senhor tivesse compaixão deles, que o Senhor tivesse piedade deles. E nós queremos também trazer para os nossos dias um pouco daquilo que aconteceu com esses judeus que voltavam agora da Babilônia para Jerusalém, também para os nossos dias. Nós queremos contextualizar o que aconteceu com eles e o que também tem acontecido com a igreja do Senhor ao longo dos anos. Nós temos vivido num tempo em que a igreja do Senhor, ela tem sofrido perseguições, em que a igreja do Senhor, ela tem, de uma maneira, às vezes, velada, e outra hora, de uma maneira explícita, a igreja tem sofrido ataques de todos os lados. A igreja tem sido hostilizada de todos os lados. Se nós pegarmos alguém que estuda em uma universidade, em uma escola federal, até mesmo numa escola pública,
municipal ou estadual, nós sendo cristãos, os nossos filhos sendo cristãos, por certo, quando eles chegam nessas escolas, o que eles vão ali aprender é diferente do que nós ensinamos para eles. No contexto histórico, no contexto político, no contexto bíblico, em todos os contextos. Primeiro, que quando os nossos filhos chegam em uma escola pública, principalmente, e hoje, seja na esfera municipal, estadual ou federal, é a mesma coisa. Eles vão encontrar um professor marxista. Eles vão encontrar um professor completamente esquerdista. E que tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós trazemos da cultura judaica cristã, eles chamam isto de ódio. Quando nós falamos da família, que a família é o homem, a mulher e a sua prole, eles dizem que nós somos homofóbicos, porque os homossexuais é uma família diferente. Se nós falarmos a respeito então de família, de casamento, da maneira que a Bíblia nos ensina, da maneira que aprendemos ao longo dos séculos, eles dizem que nós somos homofóbicos, que nós temos um discurso de ódio. Se nós falarmos, olha, nós somos pró-vida, eles dizem, os professores que são marxistas, esquerdistas, comunistas, eles dizem, olha, mas aonde está o direito da mulher em poder abortar ou não uma criança? Eles ensinam isso para os nossos filhos. E os nossos filhos são hostilizados, são considerados como quadrados ou como alguém que tem discurso de ódio, porque eles dizem, olha, mas nós somos a favor da vida. Nós somos a favor de que todos vivam. Se nós falarmos que, ou os nossos filhos lá falar, olha, mas eu sou a favor da pessoa ter o direito da sua defesa pessoal, dele ter uma propriedade, e que essa propriedade seja sua e respeitada, eles vão dizer para os nossos filhos, e vão dizer para nós, porque nós que também trabalhamos, nós também enfrentamos isso no ciclo de onde trabalhamos, eles vão dizer para nós, mas aqueles que cometem crimes, eles são vítimas da sociedade. Aonde está o direito deles? E aí então, novamente, eles dizem que nós temos um discurso de ódio. Nós que pregamos e falamos que se alguém tem uma propriedade, essa propriedade é sua e ninguém pode invadir, ela tem que ser respeitada. Se alguém diz que ele, dentro da sua propriedade, ele tem direito de se defender, ele diz, não pode, porque o outro é que parece ter mais direito. Abrindo um parênteses, esses dias eu vi um vídeo no YouTube, não vou citar aqui o canal, mas eu vi um vídeo e achei interessante. O youtuber lá, o dono do canal, ele foi para a porta de uma faculdade, parece ser uma porta de uma faculdade, e pegou lá um professor de direitos humanos, alguém lá responsável dos direitos humanos, e pegou ele. E aí começou a falar com ele, olha, o que você acha da pessoa que é solta e sai da prisão? Como que deve ser a socialização dela? Ela tem direito disso, direito daquilo e tal, e foi falando. Ele falou assim, olha, se uma pessoa assim quisesse e precisasse de morar na sua casa, você deixaria essa pessoa morar na sua casa? Claro que deixaria. Aí
Aí era, claro, um vídeo combinado. Aí chega 2 rapazes, né, com algo no tornozelo, semelhante a uma tornozeleira eletrônica, né, cheio de gíria, falando e tal, alguma coisa, e chega falando: olha, o repórter e tal, olha, nós saímos da prisão ontem, né, e nós precisamos de um lugar para a gente morar, essa noite nós passamos e dormimos na rua e tal. Ele falou: olha, rapaz, que coincidência, estou falando aqui com esse rapaz, aquele dos direitos humanos, ele acabou de dizer para mim que se encontrasse alguém nessa situação, ele levaria ele para dormir, para morar um tempo na sua casa. Então você já encontrou lugar para ficar? O rapaz falou: não, eu não posso levar ele para minha casa. Então, na realidade, e ele fez isso umas 3 ou 4 vezes, com pessoas que se diziam favoráveis a levar um homicida, alguém que roubou, que estrupou e matou, para dentro da sua casa e cuidar daquela pessoa, dar uma oportunidade para ele se ressocializar. E todos que falaram que era a favor, se negaram a oferecer abrigo aos 2 rapazes que supostamente, né, eram atores, supostamente haviam deixado a prisão. Na realidade, há um discurso hipócrita, aonde se fala de se ajudar a vítima da sociedade, mas eu quero que o outro ajude e não eu ofereça a ajuda. É muito fácil nós falarmos para alguém nesta condição, para que alguém abra a porta da sua casa e receba uma pessoa assim, mas quando é para eu abrir a porta da minha casa, eu não vou abrir. E é claro, os motivos são óbvios. Se aquela pessoa cometeu um crime contra alguém, é claro que eu estou sujeito a que ele cometa um crime contra mim. Então esse é um discurso hipócrita, um discurso fantasioso, isso é uma utopia. Mas quando nós falamos aquilo que deve ser dito, que uma pessoa dessa, ela deve receber a sua pena, e ela deve pagar a pena, ela deve cumprir a sua pena, nós somos taxados como aqueles que têm um discurso de ódio, porque os valores estão se invertendo. A cada dia que passa, a sociedade inverte o valor. Ainda conversava com um rapaz esses dias, e nós estávamos conversando, e ele falou assim: rapaz, eu não sei se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou conservador. E eu fiz algumas perguntas para ele, ele foi responder, falou: então você é conservador, você não é de esquerda, você não está a favor, né, daquilo que se é pregado. E lá entramos em questão de aborto e tantas outras coisas, e ele dizia, aí ele me perguntou o que eu achava a respeito de uma mulher que sofria uma violência, e depois dela sofrer essa violência, ela está grávida, o que devia fazer com essa criança, se ela poderia abortar ou não. Aí eu dizia para ele: olha, ela não pode abortar, porque um crime não justifica o outro crime. Ela aborta porque ela não quer aquele filho que nasceu de uma violência, mas ela vai ser violenta com alguém que nem tem oportunidade de se defender. Então, nós precisamos entender, porque às vezes nós olhamos muito um lado e nós esquecemos do outro lado. Nós não podemos nos esquecer que aquela criança que está lá no ventre, ainda sendo como o salmista diz, né, quando eu era ainda uma substância no ventre de minha mãe, eu não tinha nenhuma forma, o Senhor já cuidava de mim. Quando eu era ainda um embrião, o Senhor já cuidava de mim, o Senhor já sabia todas as coisas ao meu respeito. A minha mãe nem sabia que ela estava grávida, mas o Senhor já cuidava de mim. Então, a vida, ela é importante. A vida, ela não pode ser tirada por causa de um ato que aconteceu, de uma violência que cometeu, nós cometermos uma outra violência. Uma violência não justifica a outra. Mas nós vivemos numa sociedade que prega justamente ao contrário, e cada dia que passar, a igreja do Senhor será taxada como aquela que tem um discurso de ódio.
Cada dia que se passa, cada dia que as coisas vão, na visão deles, evoluindo, mas que na verdade é um retrocesso, que na verdade é a maldade que se multiplica a cada dia, a igreja do Senhor, ela vai sofrendo perseguições, Nós começamos a ficar isolados. Talvez alguns dos nossos irmãos que aqui estão e alguns daqueles que nos assistem. É possível que em algum momento, seja na escola, no trabalho, em uma festa, uma reunião familiar, é possível que alguém já tenha sido deixado de lado, porque o seu pensamento, a sua fé é diferente daquilo que se fala, é diferente daquilo que se prega. E é exatamente este o quadro que o salmista, ele expressa ao Senhor. E quando ele diz no primeiro versículo, para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Ele se encontrava numa situação em que ele estava incomodado. As circunstâncias que o cercavam o deixava severamente incomodado. E ele então só tem uma saída. A saída que ele encontrou foi levantar os olhos para os céus. Quando ele diz para ti que habita nos céus, ele está dizendo, Senhor, os meus olhos se levantam a ti, porque o Senhor está entronizado, porque o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. O Senhor está no trono, e do seu trono tu governas e rege todas as coisas na terra. Então é para ti que eu levanto os meus olhos, é para o Senhor que eu levanto os meus olhos. E no versículo de número 2 ele diz, eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos das servas para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor. Ele está dizendo, Senhor, os meus olhos se voltam para o Senhor, se voltam para as tuas mãos, para saber o que é que tu irás fazer. Porque a situação que eu vivo, somente o Senhor pode cuidar, somente o Senhor pode fazer alguma coisa. No tempo do salmista, assim era, e no tempo que nós vivemos, também é assim. Irmãos, nós, quantas das vezes, ouvimos uma palavra do Senhor, uma pregação, e sempre ouvimos as pessoas dizerem, olha, a igreja do Senhor, ela prevalecerá, a igreja do Senhor, ela vencerá, a igreja do Senhor não passará por nenhuma tribulação. Sabemos que tem algumas visões a respeito disso, algumas interpretações a respeito do Apocalipse, e nós temos visto isso durante as quartas-feiras, mas é bem verdade que eu acredito que no atual cenário que nós vivemos, nós não devemos estar preocupados se a igreja irá ou não passar pela grande tribulação. Porque a maior vitória da igreja, ou a vitória da igreja, não é ser livre de passar a grande tribulação ou não. A maior vitória da igreja é, ainda que passando pela tribulação, é viver eternamente com Cristo. Esta é a vitória da igreja. E quando nós vivemos todas essas circunstâncias, o sistema mundano que se levanta contra nós, quando esse sistema, que não é somente o Brasil, mas o mundo todo, se volta contra a cultura judaica cristã, contra os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, quando todas essas coisas acontecem, irmãos, nós temos que levantar os nossos olhos e nos dirigir o nosso olhar para o nosso Deus, pois é Ele quem tem o domínio da história, é Ele quem tem o domínio da igreja, é Ele quem livra a igreja, ou quem dá graça à igreja, para a igreja suportar todas as coisas. Não existe
em hipótese alguma, outra saída para aqueles que confiam e esperam no Senhor. A nossa única saída é continuar confiando e esperando no Senhor. Por isso, o salmista, ele diz: Senhor, então os nossos olhos atentam para Ti. Assim como o servo espera o comando, o mover, o favor do seu Senhor, assim como a serva espera o mover das mãos, o agir da sua senhora, sendo favorável a ela, assim também somos nós, Senhor. Nós nos atentamos às Tuas mãos e esperamos o mover das Tuas mãos, porque nós sabemos que para Deus todas as coisas são possíveis, e basta o mover da mão do Senhor, basta o olhar do Senhor, basta a vontade dEle em nosso favor, basta uma palavra dEle em nosso favor, e todas as coisas, elas mudam, todas as coisas se tornam diferentes, todas as coisas se realizam, e isto para a glória dEle, e para a alegria dos seus servos, daqueles que esperam nele. E até quando nós devemos fixar os nossos olhos ao Senhor? Até que Ele tenha piedade de nós, até que Ele tenha compaixão de nós. E quando é que Ele terá compaixão de nós? Não sei, mas eu sei que Ele é um Deus misericordioso, eu sei que Ele é um Deus que atenta às necessidades do seu povo, atenta às necessidades dos teus servos. E no versículo de número 3, ele repete ainda mais 2 vezes: tem piedade de nós, ó Senhor, tenha piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. E diz: Senhor, nós não suportamos mais a hostilidade que sofremos, não suportamos mais o desprezo e a afronta que sofremos. Tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, Senhor, atenta para nós, porque nós não suportamos mais, nós não aguentamos mais. E como disse ainda há pouco, e quero voltar a falar, 2 coisas o Senhor faz: ou o Senhor nos livra, ou o Senhor nos dá graça. Das 2 coisas, uma irá acontecer. Naturalmente, a que todos nós queremos é a primeira, é que o Senhor nos livre. Há algum erro nisso? Não. Quem está enfermo quer ser curado. Quem está desempregado quer uma porta de emprego. Quem tem um problema na justiça a ser julgado, quer que aquilo se resolva logo, e tão logo, e que lhe seja favorável. Todos nós temos este sentimento, todos nós queremos isto. Mas nem sempre as coisas acontecem da maneira que nós queremos. Nem sempre. Há um pastor que certa vez ele disse que alguém estava falando com ele: pastor, nós vamos orar e Deus vai dar um carro para o senhor. E aí, passado alguns anos, aquele pastor comprou um carro. E aí ele encontra com esse irmão. Falou: meu irmão, olha, Deus abençoou, eu comprei um carro, o senhor me deu um carro. Ele falou: mas quem te deu o carro? Ele falou: não, eu comprei. Ele falou: mas então Deus não te deu? Ele falou assim: claro que Deus me deu. Ele não me deu o carro, mas Ele me deu condição de comprar o carro. Na visão daquele irmão que disse que ia orar por ele, ia aparecer alguém e ia dar um carro de presente para ele. Mas Deus não fez desta maneira. Deus abençoou ele, prosperou a vida dele, além das necessidades dele, e ele pôde comprar um carro, e ele alegre. Sabe, irmãos, às vezes Deus, como dizia, Deus não faz exatamente da maneira que nós queremos. Um texto que é tão citado por nós, o texto de Paulo, quando Paulo 3 vezes vai orar e vai falar com o Senhor, a respeito de um espinho que ele tinha na carne, que era como um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo. E ele orou ao Senhor, e na 3ª vez que ele ora ao Senhor, o Senhor vira para Paulo e diz: Paulo, eu não vou tirar isso, Senhor.
Não, Senhor, não, vou tirar isso, Senhor, não. E outra coisa, não ore mais a respeito desse assunto. Mas tem uma coisa, a minha graça te basta. O que o Senhor estava dizendo para Paulo: Paulo, eu não vou te tirar este espinho na carne, mas eu vou te dar graça todos os dias, para você suportar este espinho na carne. Moisés orou e pediu a Deus: Senhor, deixa eu entrar na terra prometida, já vim até aqui. Eu disse uns dias para trás aqui, na igreja, que quando nós acabamos de ler o Pentateuco, claro, especificamente o livro de Deuteronômio, e quando a gente vê que Moisés não entrou na terra prometida, a gente dá um sentimento de que faltou algo a Moisés. É inacreditável Moisés não ter entrado na terra prometida. Tadinho, isso, irmão Neemias, tadinho de Moisés, não entrou na terra prometida. Na terra prometida ele não entrou, ele só pôde ver. Mas que privilégio, um homem com 120 anos de idade, ter forças para subir um monte e conseguir enxergar. E naquela época não tinha óculos, não é verdade? Conseguiu enxergar e ver a beleza daquela terra. Ele não entrou na terra prometida, mas ele está na glória com o Senhor. Ele não entrou na terra prometida, mas no monte da transfiguração estava Moisés, Elias e o Senhor. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, Deus muitas das vezes não faz aquilo exatamente que nós queremos. Como falamos aqui, muitas das vezes nós não temos o livramento, ou não há uma libertação daquilo que nós às vezes queremos. Mas o Senhor todos os dias Ele nos dá graça para nós suportarmos. E é isto, irmãos, que nós como igreja do Senhor, nós precisamos viver nesses dias. Irmãos, muito mais do que